Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. Aula hoje de Química dentro da playlist de Atomística. Vamos falar sobre o modelo atômico de Niels Bohr e dentro desse modelo vamos falar sobre a distribuição eletrônica, um tema extremamente importante dentro do estudo da atomística e da química em geral. Ok? Eu vou estar deixando na descrição e no card aqui em cima o link para assistir as aulas dos outros modelos atômicos e as outras aulas dentro dessa playlist. Só lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, não deixa de deixar o like para nos fortalecer e nos incentivar a fazer mais material. Tranquilo, galera? Então vamos iniciar a aula. Então, galera, quando nós falamos em modelos atômicos, vamos lembrar que nós já falamos sobre modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford. Falamos sobre as primeiras doutrinas, modelos filosóficos, a ideia de átomo proposta inicialmente por Demócrito e Leucipo, a teoria dos quatro elementos que está relacionada também a esse estudo de entendermos a natureza elétrica. Hoje vamos falar sobre o modelo atômico de Niels Bohr, modelo atômico bem importante. E dentro desse modelo vamos discutir, vamos entender como é que funciona a distribuição eletrônica. Primeiramente, o que diz esse modelo de Niels Bohr? Vamos lembrar. O modelo atômico de Rutherford, que antecede o modelo de Bohr, ele nos diz o seguinte, ele nos diz que o átomo ele tem um núcleo esse onde concentra toda a carga positiva, que são os prótons, e toda a massa, o somatório de prótons e nêutrons, e que ao redor desse núcleo estão orbitando, estão girando em torno dele as partículas de carga negativa, que são os elétrons. Beleza? Só que tem algumas inconsistências, algumas coisas que o modelo de Rutherford ela não explica, como por exemplo, se o núcleo do átomo, imagina que aqui seja um núcleo de carga positiva e os elétrons estão girando ao redor do núcleo com carga negativa. Se os elétrons têm carga negativa e no núcleo tem os prótons, partículas de carga positiva, concorda que existe uma força de atração entre núcleo e eletrosfera? Então os elétrons, se eles têm carga negativa e o núcleo carga positiva, em algum momento os elétrons iriam colidir com o núcleo, porque está tendo essa força de atração. Só que na realidade isso não ocorre. Isso não ocorre, só que o modelo de Rutherford não explica o motivo disso não ocorrer. Aí Bohr, ele vem propor algumas considerações, algumas complementações ao modelo de Rutherford. Inclusive, em algumas literaturas podemos encontrar como modelo de Rutherford-Bohr. Porque o Bohr ele apenas acrescentou algumas informações ao modelo de Rutherford. Beleza? E esse modelo de Bohr ele é pautado principalmente em alguns postulados. O primeiro postulado diz o seguinte: os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Beleza? Órbitas estacionárias. O que seriam essas órbitas estacionárias? Eu vou citar para vocês na sequência. O segundo postulado nos diz o seguinte: movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia. E o outro postulado fala: ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia chamada de quantum. Seria, no caso, um quantum de energia. Resumindo, galera, para Bohr, ele explica o fato dos elétrons não colidirem com o núcleo da seguinte forma. Da mesma forma que o Rutherford falava que os elétrons estão na eletrosfera girando em torno do núcleo, até aí tranquilo. Só que Bohr acrescentou o seguinte: eles não estão em locais quaisquer da eletrosfera. Eles estão em regiões da eletrosfera, regiões essas chamadas de níveis ou camadas, onde cada um desses níveis ou camadas elas possuem um nível específico de energia. E o elétron, ao estar naquele nível, ele tem aquela quantidade de energia definida, sendo que ele nem pode saltar para um nível mais externo ou para um nível anterior se ele não ganhar ou perder energia. Isso explica o fato deles estarem em órbitas estacionárias, como citam aqui. Para entendermos melhor, vamos verificar essa ilustração. Aqui essa parte em azul está representando o núcleo de carga positiva, beleza? E aqui nós teríamos as órbitas, essa linha tracejada seria as órbitas, que seriam as camadas. Imagina que aqui nós temos um elétron, beleza? Esse elétron ele pode receber energia na forma de luz, na forma de calor.
Como essa órbita aqui ela tem um nível específico de energia, ao receber energia, essa órbita não suporta o elétron naquela energia. Então o que ele vai fazer? Ele vai saltar para uma órbita mais afastada, uma órbita que suporta aquele nível de energia que ele recebeu. Só que os elétrons eles se movimentam por meio de ondas eletromagnéticas. E à medida que ele vai se movimentando, que ele saltou para uma órbita mais externa, chega um momento que ele começa a perder energia. E quando ele começa a perder a energia que ele absorveu, aquela órbita que ele está, ele não tem energia suficiente para estar nela. Então o que acontece? Ele vai retornar para a órbita original. Quando ele retorna para essa órbita original, ele vai emitir essa energia que absorveu. Então, basicamente é o seguinte, os elétrons estão em uma órbita, ele recebendo energia, ele salta para uma órbita mais externa, uma órbita de maior energia. Quando ele retorna para a órbita original, ele libera essa energia que recebeu na forma de onda eletromagnética, certo? Que pode ser na forma de luz, certo? Só que essa luz, ela pode ser uma luz visível ou não. Então aqui tem a representação no primeiro exemplo, o elétron saltando para a órbita mais externa. Quando ele perdeu a energia que o elétron estava aqui, ele voltou ó, exatamente para a órbita original, que o elétron seria essa bolinha amarela. Quando ele voltou, ele liberou a energia na forma de luz, que é um quantum de energia, uma quantidade de energia específica. Essa energia nós chamamos de fóton, beleza? Então, de forma bem direta, resumindo, digamos assim, o modelo de Bohr disse o seguinte: o átomo tem um núcleo, sim, núcleo esse de carga positiva, que é onde eu tenho os prótons, e os elétrons estão orbitando em torno do núcleo em órbitas estacionárias, onde cada uma dessas órbitas tem um nível específico de energia. Ao receber energia, o elétron vai saltar para uma órbita mais externa, uma órbita de maior energia, só que quando ele volta para sua órbita original, ele libera essa energia que recebeu na forma de luz. Essa luz ela pode ser visível para a gente ou não. Uma aplicação direta disso, para entendermos um exemplo, seriam os fogos de artifício. Aqueles fogos de artifício coloridos. Cada cor é a emissão de luz de um determinado elemento químico. Então os fogos de artifício é uma aplicação direta desse modelo atômico de Bohr. Esses fogos de artifício seriam uma aplicação direta do modelo atômico de Bohr. Ele mostra justamente isso. O material que é feito o fogo de artifício, quando queima lá, tem a explosão, ele recebe essa energia, o elétron salta para uma órbita mais externa. Ao saltar para essa órbita mais externa, isso em fração de milésimos de segundo, é algo muito rápido, ele retorna para sua órbita original, liberando energia na forma de luz, que é esse fóton aqui, que é aqueles fogos coloridos que nós vemos. O modelo atômico de Bohr ele basicamente está pautado nessa situação. E o que explica o fato dos elétrons não colidirem com o núcleo, pelo fato da força de atração entre eles, é que o elétron só pode estar em órbitas pré-definidas, de acordo com o nível de energia que ele venha a possuir. Tranquilos até aí? Então essa seria a ideia do modelo atômico de Bohr. Esse modelo atômico de Bohr, além disso, ele nos permite perceber o seguinte: essas regiões em torno do núcleo, chamado de níveis ou camadas, podem ser representadas por números, que vai do nível, primeira camada, região em torno do núcleo, é nível 1, segunda nível 2 e assim por diante. Só que é mais comumente representada por meio de letras, começando da letra K. A primeira camada seria a camada K, a segunda camada L, a terceira camada N, e assim por diante, até chegar aqui na camada Q. Então aqui seria a camada 1, deixa eu colocar aqui mais organizado, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, professor, quer dizer que só existem então 7 camadas eletrônicas em torno do núcleo? Na realidade, esse número de camadas ele pode ser maior, só que pelos elementos químicos conhecidos, que nós conhecemos, eles só possuem 7 camadas eletrônicas, que pode ser representada por números, que são os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, e assim por diante, ou por letras iniciando da letra K, certo? Cada uma dessas camadas, elas têm uma quantidade máxima de elétrons. Cálculos da mecânica quântica, cálculos experimentais, descobriu que cada uma dessas camadas tem uma quantidade máxima, suporta uma quantidade máxima de elétrons. A camada K suporta no máximo aqui 2 elétrons. A camada L vai suportar no máximo 8 elétrons. Camada M, 18, camada N, 32, camada O, 32, camada P, 18, camada Q, 2. Isso é o máximo de elétrons que pode ter em cada camada.
beleza? E foi descoberto também algo a mais. Dentro de cada uma dessas camadas, desses níveis, tem outras subcamadas que nós chamamos de subníveis. Esses subníveis são representados pelas letras S, P, D e F. Da mesma forma que cada camada suporta o número máximo de elétrons, cada subnível vai suportar uma quantidade máxima de elétrons. Subnível S suporta no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14 elétrons. Aqui tem uma representação de como que seria essas camadas dentro do núcleo. Aqui seria o núcleo, ó, núcleo esse de carga positiva, que são os nossos queridos prótons. Primeira camada, a camada K, no máximo 2 elétrons, como está representado aqui, ó. Beleza? Segunda camada, a camada L, no máximo 8 elétrons. Terceira camada, a camada N, no máximo 18 e assim por diante. Cada camada em torno do núcleo são regiões. Então, recapitulando, suponhamos que nós temos um elétron mesmo aqui, ó. Esse elétron vem e recebe uma certa quantidade de energia. Pode ser energia na forma de calor, por exemplo, fogo de artifício, ou pode ser. Quando ele recebe essa energia, o que vai ocorrer com esse elétron? Ele vai aumentar sua energia, aquela camada suporta o nível máximo de energia, não vai suportar esse elétron. Então o que ele vai fazer? Ele vai saltar para uma camada mais afastada. Camada essa que tem um nível de energia maior. Então digamos que o elétron saltou e veio para essa camada. Quando ele vai, que ele perde essa energia que recebeu, essa camada nova que ele estava, ela tem um nível de energia maior do que a que ele tem. Então o que acontece? Ele vai retornar para a camada inicial, para o nível inicial. Quando ele retorna, ele libera essa quantidade de energia que recebeu na forma de luz. Essa energia nós chamamos de fóton. Beleza? Já vi muitas vezes, inclusive no Enem do ano passado, Enem 2019, caiu uma questão que falava justamente sobre isso. Essa transição dos elétrons de uma camada para outra, guarda no coração aí, é chamada de salto quântico dos elétrons. Então, quando o elétron ele salta de uma órbita para outra, é chamado de salto quântico dos elétrons. Lembra que quando ele retorna para a órbita original, ele libera energia na forma de luz, que é chamada de fóton. Essa energia ela pode ser visível para a gente ou não, dependendo da faixa da faixa do comprimento de onda dessa energia. Tranquilo até aí, galera? Então a ideia do modelo de Bohr é esse. Esse modelo de Bohr ele nos dá a base para entendermos a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica é um dos conteúdos mais importantes de toda a química em geral. Para entendermos as reações químicas, as ligações químicas, precisamos entender como que funciona a distribuição eletrônica. E de forma bem simples, vamos lá. Um cara chamado Linus Pauling, ele juntou as ideias de níveis e camadas, certo? E de subníveis e organizou elas em um diagrama seguindo uma ordem crescente de nível de energia. Diagrama esse que pode ser chamado de diagrama de Pauling, diagrama de energia ou diagrama das diagonais. Esse diagramazinho aqui, belíssimo, onde ele tem o seguinte, ele tem aqui os níveis, ó, que são desde o nível 1, 2, 3 até o 7, representado pelas letras lá, as camadas. Temos subníveis S, P, D e F. Subníveis esses, cada um tem uma quantidade máxima de elétrons, nós sabemos que são 2 para o S, 6 para o P, 10 para o D e 14 para o F, certo? E cada uma dessas camadas aqui, ó, quantidade máxima de elétrons que ela vai possuir. A primeira camada, a camada K, no máximo 2 elétrons. Segunda camada, a camada L, no máximo aqui 8 elétrons e assim por diante. Ah, professor, mas até aí, beleza, eu já vi esse diagrama, esse desenho, muita gente chama de desenho, não é um desenho, é um diagrama. Inclusive, vou mostrar depois para vocês como construir esse diagrama, para não precisar memorizar, tranquilos? Então, esse diagrama ele serve para quê? Para distribuirmos os elétrons de um átomo por meio de níveis e subníveis de energia. Então, professor, o que é a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica é um meio pelo qual distribuímos elétrons de um átomo a partir de um diagrama esse representado aqui, seguindo ordem crescente de nível de energia. Essa ordem crescente, ela segue uma sequência de diagonais, beleza? E essas diagonais é justamente pelo fato de, por exemplo, veja essas setazinhas aqui, ó, ela mostrando o sentido da distribuição.
Quando chega no final, retorna para outra e assim por diante, seguindo diagonais. Não entendi nada ainda, professor. Não sei como é que faz. Vamos para exemplo que você vai ver como que é fácil. Primeiro exemplo, eu trouxe aqui o exemplo do átomo de carbono. Carbono, o número atômico do carbono é 6. Se o número atômico do carbono é 6, significa que ele possui 6 elétrons. Não é assim? Lembra que o número de prótons de um átomo é igual à quantidade de elétrons quando ele não tem carga. Então, veja, não tem nenhuma carga, nem positiva nem negativa, então eu sei que ele tem 6 elétrons. Esses 6 elétrons eu posso distribuir por meio desse diagrama. Da seguinte forma, você inicia sempre por aqui, ou por um S. Então eu venho aqui e coloco um S. Esse número que vai ficar aqui em cima, eu vou colocar um S2. Esse número que fica em cima é a quantidade de elétrons naquela camada. Por que tu colocou 2, professor? Porque o subnível S ele suporta no máximo 2 elétrons. O máximo de elétrons do subnível S é 2. Então S2. Depois do subnível S, quem é que vem? Retorna, ó, e volta para cá. Então vem aqui o subnível 2S. Então S2, então vai ter agora 2S. 2. Esse número que fica em cima é o que representa a quantidade de elétrons. Você vai colocando e contando até chegar na quantidade de elétrons daquele átomo. Como aqui são 6, então 2 com 2 são 4, ainda não chegou. Depois de 2S, ó, 2S2, lembra que o máximo que eu posso colocar no subnível S é 2, porque só esse subnível só suporta 2 elétrons. Eu retorno sempre para aqui para cima, então vem 2P. Ah, entendi, professor. Subnível P, o máximo que pode ter é 6. Então eu venho e coloco 2P6, certo? Só que aí você tem que ir contando, né? Veja, já tem 2 com 2, 4. Não são apenas 6 elétrons? Então 4 para chegar em 6 só falta 2. Então eu venho e coloco 2P2. Sim, mas não era P6, o subnível P não é 6. Essa quantidade, 2 para o S, 6 para o P, 10 para o D e 14 para o F é o máximo. Isso não quer dizer que vai ter essa quantidade. Vai ter o máximo isso. Não pode ter 3, por exemplo, no subnível S. Mas pode ter 1, pode não ter nenhum. Então aqui você coloca até chegar na quantidade que você desejava. Aqui nós temos a distribuição eletrônica do carbono. É só isso, só. Só que algumas informações a mais. Quando nós fizemos a distribuição eletrônica, era como se eu tivesse isso aqui. Eu tenho o núcleo, certo? Eu vou representar o núcleo por essa bolinha azul. Tem a primeira camada, chamada de camada K. E temos aqui a segunda camada, chamada de camada L. Nessa primeira camada, nós temos aqui um total de 2 elétrons. Vou fazer por essas bolinhas. Nessa segunda camada, nós vamos ter 4 elétrons. Por que que teríamos isso? Vê só, galera. Esse número, quando nós fazemos a distribuição, eu vou pegar esse daqui, ó, esse 2P2. Vou colocar aqui embaixo, ó, 2P2. O que que isso representa? O que que isso aqui tem a ver? Veja só. Esse número que fica aqui em cima, ele vai representar sempre o número de elétrons, certo? É o número de elétrons. A letra, nós já sabemos, a letra aqui nesse caso representa o subnível. Qual que são os subníveis? Só pode ser 4, ou S, ou P, ou D, ou F. E o número representa o nível. Nível esse que pode ser chamado de camada. Nível 1 é a primeira camada, camada K. Nível 2 é a segunda camada, camada L. Nível 3 é a terceira camada, camada M, e assim por diante. Então o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o átomo de carbono, ele tem aqui, ó, tudo que for 1 é o primeiro nível, a primeira camada. Nós chamamos aqui de camada K. Deixa eu fazer mais organizado. Aqui no caso seria a camada K. Beleza? Esse restante aqui, ó, vou apagar esse tracejado para não misturar. Esse restante aqui, ó, todo ele tem nível 2. Qual a segunda camada? É a camada L. Beleza? Ele só tem 2 camadas, camada 1 e camada 2. Na primeira camada nós temos um total aqui de 2 elétrons, ó, que foi os que eu representei aqui. Na segunda camada nós temos 2 com 2, 4 elétrons, representei aqui pelos xizinhos. Tranquilos? Então é essa a ideia da distribuição eletrônica. Eu vou apagar isso aqui que eu preciso fazer outras anotações. Quando nós fazemos isso, aí tem algumas nomenclaturas importantes que precisamos saber.
Essa última camada, que é aquela que tem o maior nível, ela é chamada, isso aqui você tem que guardar no coração, é chamada de camada. Deixa eu tentar fazer aqui. Camada de valência. A última camada, a camada que fica mais afastada do núcleo, que tem o maior nível, é chamada de camada de valência. É essa camada de valência que é a que está mais afastada do núcleo e a que indica, a que vai determinar a reatividade do elemento, o tipo de ligação química que ele vai fazer e mais outros conceitos, beleza? Então a primeira informação é essa. Outra informação importante que precisamos saber: quando fazemos a distribuição, esse conjunto completo do nível, do subnível e da quantidade de elétrons, nós chamamos de subnível, beleza? Nós chamamos de subnível. E esse subnível, o último, você fez a distribuição, o último que você encontrou, o último, é chamado de subnível. Deixa eu colocar aqui. Não vou nem escrever o nome todo, eu fiz só assim, subnível mais energético. Lá conclui. Então, o último subnível da distribuição é chamado de subnível mais energético. Por que é o subnível mais energético? Porque olha para cá para o diagrama de novo. À medida que nós vamos seguindo essas diagonais, seguindo esse sentido das diagonais, nós estamos seguindo uma ordem crescente de energia. Então, o último que pararmos, ele vai ter um maior nível de energia comparado aos outros. Então, é o subnível mais energético, é até óbvio o nome. Então, quando fazemos a distribuição eletrônica, nós organizamos no átomo a quantidade de elétrons que ele tem de acordo com níveis e subníveis de energia, sempre seguindo esse diagrama. A camada que fica mais afastada do núcleo é chamada de camada de valência e o último subnível é chamado de subnível mais energético. Vamos fazer mais exemplo para você ver como que vai ser automático agora. Segundo exemplo aqui, o átomo de cloro. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelha. O cloro, o número atômico do cloro é 17. Isso quer dizer que o cloro tem 17 elétrons. Então, vou fazer a distribuição seguindo até chegar no 17. Sempre inicia aqui, ó, um S2. Então, nós temos um S2. Depois do 1S, você retorna aqui para o 2S. Então, vai ficar, ó, 2S2. Terminou o 2S, retorna para cá, para o início. Terminou uma diagonal, você retorna para o início da outra. Então, vem aqui o 2P, 6. Por que 6, professor? Porque é o máximo que pode ter no subnível C. P. E você vai contando. Aqui já tenho 2, com 2, 4, com 6, 10. Já tem 10. Só que eu preciso de quanto? 17. Então vamos lá. Ó. Depois do 2P vem quem? 3S. Então eu vou colocar aqui, ó, 3S2. Já tínhamos 10 com 2 dá 12. Depois do 3S2 terminou, veja a setazinha. Você retorna. Então retornamos aqui e vemos para o 3P. Então vai ficar 3P. Vamos contar, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12. Para chegar em 17 falta quanto? Falta 5. Eu sei que o P suporta no máximo 6, só que eu só preciso de 5. Então eu coloco aqui 3P, 5. Acabou, galera, acabou. Distribuição eletrônica aí para o átomo de cloro. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Essa última camada aqui, ó, vocês já sabem, é chamada... Essa última camada é chamada de quê? Aqui fica tem o maior nível, tudo nível 3, ó. Chamada, eu vou colocar só as abreviaturas, camada de valência. Se você ver, galera, eu tô chamando de camada de valência. Beleza? O último subnível, o último, que é esse no caso, ó, 3P5, é o meu subnível mais energético, o último da distribuição. Então, você fez a distribuição, o último que terminou, nesse caso aqui, o primeiro exemplo era 2P2, é o subnível mais energético, aqui no caso é 3P5. Então, esse aqui é o subnível, vou colocar assim, mais energético. Entenda aí as letras aí, beleza? Aí você faz a anotação direitinho para não esquecer. O último é o subnível mais energético, a última camada que tem o maior nível, todo... Lembra, o subnível mais energético é só um, é o último. A camada de valência é todos os subníveis que têm o maior nível. Nesse caso aqui, 3S2 e 3P5. Tranquilos? Mais um exemplo, vamos lá. Ó.
Vamos fazer aqui o exemplo do número atômico um pouquinho maior para o criptônio. O número atômico dele é 36. Então eu tenho que fazer até chegar em 36. Beleza? Vamos lá. Iniciando. 1s2. 2s2. Vou olhando o diagrama. 1s2, ó. 2s2. Depois volta para 2p6. Depois do 2p6 vem 3s2. Terminou 3s2. Você retorna lá para cima. 3p6. Depois de 3p6, a gente desce aqui 4s2. Até aqui já tem quanto? Ó? 4, 10, 12, 18, 20. Beleza. Depois de 4s, eu retorno lá para cima. O próximo que é o 3d. Então aqui vai ficar, ó, 3d. O d suporta no máximo quanto? 10. Então eu vou colocar aqui 3d, 10. Já tinha 20, com 10 faz 30. Beleza? Depois de 3d, 10 vem quem? 4p. Então nós vamos colocar aqui, ó, 4p, 30. Para 36 falta 6. Qual o máximo que pode ter no subnível P? 6. Então eu coloco o subnível P completo, 4p, 6. Beleza? Então aqui terminou. 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 10, 30, com 6, 36. Cheguei aqui aos meus 36. Ah, quer dizer que eu vou colocando até chegar naquela quantidade de elétrons que eu preciso? Sim. Você só não pode colocar a mais do que cada subnível suporta. O S só pode botar no máximo 2, mas se você precisar só de um, pode ficar S1. O P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. É o máximo. O mínimo não tem, a quantidade que for necessária. Fazendo aqui as nossas classificações, a camada de valência, quem é? Aí você vai me dizer, não, a camada de valência já sei. É isso, ó, 4P6, porque é a única que tem nível 4. Só que você tem que ter cuidado. Nem sempre a camada de valência está toda junta, como nesses dois exemplos. Observe que isso daqui também tem nível 4. Ó, nível 4, nível 4. Então a camada de valência será tanto esse quanto esse. Esses dois aqui representam a minha camada de valência. Beleza? Camada de valência. Seria tanto aqui quanto aqui. E o subnível mais energético, quem que é? O subnível mais energético é apenas um, não tem segredo, é o último. Então o subnível mais energético é esse aqui, ó, 4p6. Beleza? Então muitas questões, a grande parte das questões sobre distribuição eletrônica, ela pede para você fazer a distribuição eletrônica e comparar com quem é a camada de valência, subnível mais energético, número de elétrons em cada nível e assim por diante. Essa distribuição que nós fizemos aqui é uma distribuição em ordem energética. Veja que à medida que eu vou seguindo o S2, do S2, 2P6 e assim por diante, eu estou aumentando o nível de energia. Só que até aqui, não sei se vocês perceberam, eu só fiz distribuição eletrônica em espécies eletricamente neutras, em átomos, que nem ganharam, nem perderam elétrons. Só que nós sabemos que pode ter a distribuição eletrônica também em íons. Até então aqui, essa distribuição eletrônica, todas elas são em átomos. Tranquilos? Só que como que seria a distribuição eletrônica em íons? Partículas eletricamente carregadas. Vamos ver. Primeiro exemplo aqui, ó, do ferro 2+, o cátion do ferro. Você sabe que quando está positivo, esse positivo significa que perde elétrons, não é assim? Quando está positivo, perde elétrons. Quando está negativo, significa que ganha elétrons. Então, como está positivo, perde elétrons. E como está 2+, perdeu 2 elétrons. O segredo para você fazer a distribuição eletrônica para espécies que ganharam ou perderam elétrons é bem simples. Faça a distribuição eletrônica normal, até a quantidade de elétrons que seria. Depois você vai se preocupar com a carga. Então, no caso, vamos fazer até 26. Ó. Iniciando 1s2. Depois vem 2s2. Depois vem 2p6. Com a prática que você faz fazendo exercícios, já fica automático. Não precisa nem olhar para o diagrama. Você já sabe a sequência todinha. Mas enquanto isso, vai olhando para o diagrama. 2p6, ó, aí desce. 3s2, volta lá para cima. 3p6, depois 3p6 vem 4s, 4s2. Até aqui são 20, ó, se você contar dá 20. Depois, só que eu preciso de 26, eu preciso de mais 6. Então, depois de 4S, eu retorno para o 3D. 3D, só que nesse caso o D vai até 10. Só que eu só preciso de mais 6, então eu coloco 3D6. Beleza? Aqui nós já sabemos, ó, quem que é a camada de valência? Isso aqui, ó. 4S2. Isso é a minha camada de valência.
A pessoa, e pode a camada de valência estar no meio sem ser o último? Pode. A camada de valência é que tiver o maior nível, o maior número aqui. Não necessariamente ela vai ter a última, ela pode estar no meio. Beleza? O subnível mais energético, quem que é? Já o subnível mais energético sempre é o último. Então o subnível mais energético, opa, faltou colocar aqui o P. Faltou a gente colocar aqui, 3, o D no caso, 3D6, certo? Então o subnível mais energético seria isso aqui, 3D6. Já sabemos que aqui é o subnível mais energético. Beleza? E agora, professor, e esses dois elétrons aqui que foram colocados, o que eu faço para ele? Aí veja só, é aqui onde entra a importância de sabermos encontrar a camada de valência e o subnível mais energético. Quando fazemos a distribuição para íons, partícula que tem carga, quando ele está positivo que perde elétron, guarde isso no coração. Sempre você retira a quantidade de elétrons da camada de valência. Nunca do subnível mais energético. Retira da camada de valência. Quem quer a camada de valência? 4s2. Quantos elétrons perdeu? 2 elétrons. Então esses 2 elétrons da camada de valência vão sumir. Só isso, só. Então vão sumir esses 2 elétrons aqui. Se vão sumir esses 2 elétrons, essa camada 4s some. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Seria 4s2, só que sumiu, eu retirei, que são os 2 elétrons da camada de valência, e vem 3d6. Essa é a distribuição eletrônica para o cátion do ferro 2+, certo? Ah, quer dizer que quando é com um cátion, basta fazer isso? Beleza. Para um cátion, você faz a distribuição normal até chegar à quantidade de elétrons. Aquela quantidade de elétrons que precisa retirar, você retira da camada de valência. Se a camada de valência for a última, ótimo. Se não, você localiza a camada de valência e retira. Como aqui eu precisava retirar 2, eu retirei da camada de valência. Tranquilos? Próximo exemplo. Esse outro exemplo aqui, ele é um exemplo de um ânion. O que seria um ânion? Quando está negativo, quando ganha elétrons. Então, a primeira coisa, faça a distribuição até chegar em 8. Então, você vem, 1s2, 2s2, 2p4. 1s2, 2s, já tem 4. Para chegar em 8, eu coloco mais 4. Essa seria a distribuição normal. Só que esse 2 menos indica o quê? Que está ganhando 2. O que eu faço com esses 2 elétrons que estão ganhando? Quando perde, eu retiro da camada de valência. Então, quando perde, eu retiro da camada de valência. Só que quando ganha, onde que eu vou adicionar? Quando ganha, você guarda no coração. Quando perde, retira da camada de valência. Quando ganha, você adiciona no subnível mais energético. Então, a distribuição para ele seria o seguinte. Era só você fazer assim. 1s2, 2s2... 2p4 é a distribuição normal. Só que como ele vai ganhar mais 2, onde que eu adiciono esses 2? No subnível mais energético. Tinha 4 e ele precisa ganhar mais 2. 4 mais 2 vai para 6. 2p6. Então essa é a distribuição eletrônica para o ânion do oxigênio. Beleza? Professor, e se fosse um 3 aqui, por exemplo? Se fosse um 3 menos, eu sei, ganharia 3. Então eu colocaria 2p7, porque tinha 4 mais 3, 7. Ótimo, certo? Não, errado. Porque se fosse um 3, estaria ganhando 3 elétrons. E o subnível P suporta no máximo 6. Você iria colocar os 2 elétrons no subnível, os 6 elétrons no subnível P, e o 1 elétron a mais que ainda precisava, você ia para o próximo subnível. Como é que eu sei qual é o próximo subnível? Olha no diagrama. Depois de 2p vem quem? 3s. Então eu iria para, adicionaria 3s1, por exemplo. Só que nesse caso aqui é só 2 menos. Tranquilos? Último exemplo. Alumínio. Nós temos aqui o alumínio 3+. Primeira coisa, você faz a distribuição até chegar no número atômico dele, que é 13. Ó. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, até aqui tem 10. Depois do 2p6 vem 3s, 12. Depois do 3s2 vem aqui para 3p. 3p1. Beleza? Ó, 2, 4 com 6, 10 com 2, 12 com 1, 13. O alumínio está perdendo quantos aqui? Ele está perdendo 3.
De onde que eu tiro? Você tira da camada de valência. Onde é que é a camada de valência aqui, professor? Que eu não estou achando. A camada de valência é que tem o maior nível. Nesse caso aqui é toda que tem o nível 3. Ó. Isso é a camada de valência desse átomo. Do outro eu não coloquei. A camada de valência era isso. Ó. Camada de valência desse aqui. Ó. E o subnível mais energético é sempre o último. Beleza? Então, se eu vou retirar da camada de valência, eu preciso tirar 3. A camada de valência é essa aqui. Ó. Tudo que tem 3. Então, eu começo tirando daqui. Tinha 1, tirei 1. Só que preciso tirar mais 2. De onde que eu tirei esses 2? Aqui, ó. Não tem mais 2? Eu retiro mais 2 aqui. Ao todo, eu retirei os 3 elétrons da camada de valência. O que que sobrou? Sobrou aqui no caso, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Vou colocar aqui da cor violeta para ter o mesmo padrão. Então, aqui nós teremos 1s2, 2s2, 2p6. Só para você ver que tem todo sentido a distribuição. Ó. O alumínio tinha 13 elétrons. Perdeu 3, ele passa a ter quantos agora? 13 menos 3, 10. Vai ser isso. Ó. 2 com 2, 4 com 6, 10. Tranquilo. O oxigênio tinha 8. Ganhou 2, passa a ter 10. 2 com 2, 4 com 6, 10. Esse 6 tem que ficar aqui em cima. 2p6. O ferro tinha 26. Perdeu 2, passa a ter 24. Ó. 2, 4 com 6, 10 com 2, 12. 12 com 6, 18, 18 com 6 são 24. Então, acabou aí a distribuição para esses átomos. Então, veja, quando for fazer a distribuição eletrônica, basta você seguir o diagrama. Basta seguirmos o diagrama, certo? Em átomos, você faz a distribuição normal até chegar na quantidade. A camada de valência é que tem o maior nível, o subnível mais energético é aquele que, o último. Se for em um íon, você sempre vai guardar no coração. Quando perde, você tira de onde? Da camada de valência. Ela pode ser a última ou ela pode estar no meio, mas sempre tira da camada de valência. Quando ganha, você adiciona no último, que é o subnível mais energético. Tranquilos? Para finalizar, galera, vamos fazer aqui 2 exercícios básicos. Primeiro exercício diz o seguinte: o fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico, com a constatação desse cara aqui, Miller, de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. Está representada aqui a distribuição eletrônica do ítrio. Beleza? O número de camadas, ó a primeira informação, e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio são. Como é que eu sei o número de camadas? É só você ver a camada de valência. Ele tem camada 1, ó, camada 2, camada 3, camada 4, temos até a camada 5. O número de camadas é você achar a camada de valência, que seria isso aqui, ó. Camada de valência, que fica mais afastada. Então ele tem um total de 5 camadas. Número de elétrons mais energético, é só você achar o subnível mais energético, que é quem? O último. Só assim só. Subnível mais energético é o último. Então, nesse caso aqui, o subnível mais energético tem quantos elétrons? Tem 1 elétron. Então, 5 número de camadas, subnível mais energético. Só tem 1. Então, a resposta seria 5 e 1, letra B. Simples assim. Vamos para o próximo. As afirmativas abaixo descrevem estudos sobre modelos atômicos realizados por Niels Bohr, John Dalton e Ernest Rutherford. Está mostrando esses 3 modelos atômicos. O de Thomson não foi colocado nessa questão. Primeiro, diz: partículas alfa foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram. 2. Átomos, esferas indivisíveis e permanentes de um elemento são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes têm propriedades diferentes. 3. Os elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo, sem perder ou ganhar energia. Assinala a alternativa que indica a sequência correta, então ele quer saber a ordem, sequência correta do relacionamento desses estudos com seus autores. Questão bem tranquila. Primeiro, partículas alfa foram desviadas do núcleo. Lembra que isso aqui é o experimento clássico de Rutherford, o bombardeamento de lâminas de ouro por meio de partículas alfa. Tem lá na nossa aula anterior de modelos atômicos, onde as partículas alfa de carga positiva, elas eram desviadas para cima ou para baixo, algumas chegavam a voltar
pelo fato da repulsão com o núcleo do átomo. A partir desses experimentos, Rutherford postulou o seu modelo, beleza? Então esse 1 aqui nós já sabemos que é de Rutherford, eu vou colocar o R aqui de Rutherford. Átomos, esferas indivisíveis e permanentes de um elemento químico. Quem que falava de o átomo ser indivisível? Só lembrar, o primeiro modelo atômico experimental que foi o modelo de Dalton. Para ele, o átomo seria esferas indivisíveis, indestrutíveis, que não possuíam carga elétrica. Então, quem falava do modelo indivisível era Dalton. Então, já sabemos que esse aqui é Dalton, certo? O de Thomson, para frente, já sabemos que dentro do átomo podem ter partículas subatômicas. Então, a indivisibilidade só estava presente no modelo de Dalton. 3. Os elétrons movem-se em órbitas em torno do núcleo sem perder ou ganhar energia. Sim, eles estão em órbitas quantizadas, órbitas estacionárias. Para ele saltar de uma órbita para outra, ele precisa receber energia, salta para uma órbita mais externa. Quando ele retorna para a energia, para a órbita anterior, ele libera energia na forma de luz, que é o fóton, que é justamente o que descreve o modelo de Bohr. Então, pegando a sequência, primeiro é Rutherford, depois é Dalton, depois é Bohr. Rutherford, Dalton e Bohr, nessa ordem, nós vamos ter aqui, ó, Rutherford, Dalton, Bohr, letra A. Tranquilo? Então, galera, deixa eu ver se não teria outra. Ó, veja que as alternativas são bem parecidas, ó, letra B, Rutherford, Bohr e Dalton, e assim por diante. Mas seria essa a nossa sequência. Beleza? Então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder todas. Não esquece de dar o like, beleza? E antes de ir embora, não se esquece. Valeu!